Abramos nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. A partir do verso 15. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 15. Esta é a oração sacerdotal de Jesus, que se inicia lá no início do capítulo, mas nós leremos parte dela, ou seja, a partir do verso 15. E Jesus dizia assim nesta oração: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Amados, todo final de ano, e fazem 3 meses, que encerrou-se o ano, nós passamos por um período chamado de período de festas, não é? Onde as famílias costumam se reunir para passar um tempo juntas, normalmente na casa de um de seus membros familiares. Então a casa talvez mais espaçosa, a casa que possa abrigar todo mundo, a casa que tem uma churrasqueira. É muito comum famílias se reunir na casa de um dos familiares. Ou então vão todos para um sítio ou uma praia, para ali receber os filhos, os netos, os irmãos, sobrinhos, e até cunhados também podem ir. E então naquele dia, seja um dia de Natal, ou Ano Novo, ou o aniversário da matriarca, ou aniversário do patriarca, todos se reúnem. E é muito bom, né? Fala sério, é muito gostoso estar com essa família maior, reunido, participando ali de momentos agradáveis, de descanso e boa companhia. Obviamente, não se trata de famílias perfeitas. Isso não existe. Não existe famílias perfeitas. E a nossa também não é. Famílias, mesmo unidas, às vezes tem lá seus perrengues, às vezes tem lá seus estranhamentos, mas certamente há o desejo de se buscar uma união familiar. Pergunto, numa única palavra,
Que mensagem aquelas pessoas, aqueles familiares estão transmitindo ao se reunirem num momento gostoso e agradável? Eu tenho uma resposta. Passam para mim uma mensagem de unidade, de comunhão. E numa família, amados, cada um tem um jeito de ser, cada um tem a sua opinião acerca das coisas, cada um tem o seu time que ele torce, e inclusive toda família tem alguém que na hora da sobremesa vai perguntar: e esse pavê, é pavê ou para comer? Sempre tem um, para saber se o pavê é pavê ou é para comer. Família é assim, né? E a gente tem que aturar. Faz parte. Amados, o capítulo 17 de João contém uma oração de Jesus, conhecida como oração sacerdotal, que Jesus faz na sua primeira parte por si mesmo, pedindo ao Pai por si. Depois ele ora por seus discípulos, e também ele ora para os cristãos futuros, intercedendo por aqueles que virão a crer nele. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, 2000 anos depois desta oração, quem está ouvindo esta mensagem também está incluído na oração que Cristo fez em favor dos seus discípulos. Lá no verso 20 diz assim: não rogo somente por estes quem? Os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Olha que coisa maravilhosa. Jesus estava orando já por mim e por você, por aqueles que viriam a crer nele. E ele também pede aos discípulos, pede ao Pai, aos discípulos, por proteção e cuidado. E é por isso que ele vai dizer aquele famoso versículo que nós conhecemos: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Ou seja, não adianta você querer se afastar do mundo físico, porque não é isso que Deus quer. Porque se cada cristão fosse se afastar do mundo físico, aí que a coisa ia degringolar direto neste mundo. Mas a nossa presença é requerida neste mundo, claro, enquanto professores, enquanto mestres, enquanto trabalhadores, enquanto profissionais das mais diversas áreas. Sim, nós somos chamados a atuar no mundo e não a fugir do mundo. Mas Jesus disse: Pai, não tires eles do mundo, mas guarda-os do mal. E nessa oração, amados, Jesus expressa a sua vontade. E qual é esta vontade? Ele roga ao Pai para que todos sejam um, da mesma forma que Ele, Cristo, e o Pai são um. E com que propósito Jesus está orando assim ao Pai? Para que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho. Ou seja, nossa unidade, irmãos, nossa comunhão, como que foi testemunhado, tem um importante papel na evangelização das pessoas. Porque uma igreja que é dividida, uma igreja que é desunida, uma igreja que cada um fala uma coisa, não testemunha bem ao mundo. E Jesus, na sua sabedoria, ele sabia que para que
o mundo viesse a crer, era necessário que houvesse unidade entre os seus discípulos, entre os seus filhos. Jesus, ele sabia desde o início, irmãos, que os desacertos, que as diferenças, que as discussões haveriam de existir. Ele sabia também que alguns de seus seguidores iriam tentar impor a vontade pessoal deles sobre os outros, prejudicando a unidade e a harmonia da igreja. Mas uma coisa é certa: se não fosse por Jesus, que é o Senhor da igreja, não seria possível nos reunirmos em comunidade. Se cada um aqui tentasse impor o que você acha, ou impor o que você pensa, podem ter certeza que a unidade seria imediatamente quebrada. A unidade desejada por Jesus seria quebrada. Sabe aquele pai, aquela mãe, que está sempre orando pelos filhos, para que os filhos não briguem, para que os filhos estejam bem, para que os filhos estejam se falando um com o outro, se cuidando um do outro. Jesus também desejou que os seus discípulos fossem assim, unidos, de coração e de alma. Pai, eu peço que todos sejam um, assim como nós também somos um. Tem um cântico que nós conhecemos, né? Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Cristo Jesus. Eu sou um com você. Você é diferente de mim. Você tem ideias diferentes das minhas. Você, Jorge, é carioca, eu sou paulista. Mas isso não tem importância nenhuma. No reino de Deus, não importa quem você é. O que importa é que nós caminhamos uns com os outros. E isto é um milagre de Deus. Mas eu vou colocar aqui um problema. Vou colocar um problema aqui. Meus irmãos, pense comigo. Se Jesus desejava que os seus discípulos fossem um exemplo de unidade, a fim de que o mundo viesse a crer, seria de se esperar que ele, Jesus, escolhesse a dedo só os melhores, só os mais pacíficos, só os mais mansos, só os de boa com tudo, para que eles fossem uma bela vitrine de como deve ser uma igreja. Vocês concordam comigo? Se Jesus quer o melhor, vai escolher os melhores então. Mas amados, é fácil constatar que aquele grupo que Jesus escolheu de 12, não tinha nada de homogêneo, não tinha nada de afinidades entre si. Eram 12 homens que por si só jamais ficariam juntos num mesmo ambiente, nem para comer. Vocês querem ver? De um lado nós temos André e Simão Pedro, que além de irmãos,
eles seguiram o ofício do pai e se tornaram, vamos dizer assim, pequenos empresários da pesca. E a eles se juntaram outros dois irmãos, outros dois sócios, que são os irmãos Tiago e João. E os quatro eram os empreendedores do grupo. Sabiam disto? André e Simão Pedro, Tiago e João, os quatro empreendedores da pesca. Mas havia mais gente. Havia Mateus, também chamado de Levi. E o que Mateus era? Alguém arrisca? Cobrador de impostos. Ele era um publicano, que é ser cobrador de imposto do governo romano. E os publicanos, irmãos, eles eram odiados. Eles eram chamados de agentes do diabo. Nenhum judeu aceitaria comer uma refeição ao lado de um publicano, que eram vistos como traidores. Olha a confusão. Por outro lado, Jesus também chamou um tal de Simão, conhecido como Simão o Zelote. Vocês sabem o que é um zelote? Quase um terrorista. Um zelote era um guerrilheiro radical, e eles se achavam escolhidos por Deus para lutar contra a dominação romana. E se fosse preciso, eles matavam por causa disto. Se vocês assistirem à série The Chosen, eles ilustraram muito bem a presença do Simão Zelote. Muito legal. Vejam só, amados, Simão Zelote buscava a queda de Roma. Levi, o publicano, trabalhava para Roma. Simão Zelote odiava impostos. Levi recebia impostos. Já imaginaram as discussões, irmãos? O curto-circuito que isso dava? Mas havia também, entre os que Jesus chamou, um tal de Natanael, um israelita preconceituoso. Lá no início do Evangelho de João, quando Filipe disse para Natanael: olha, Natanael, nós encontramos o Mestre, encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré. Sabe o que Natanael falou? Escuta, de Nazaré? E por acaso de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Irmãos, a coisa está ficando feia. Sem falar de Judas Iscariotes, que provavelmente pertencia a um grupo revoltado contra Roma, e que se decepcionou com Jesus, achou Jesus pacífico demais, porque ele tinha que lutar contra o poder romano. Agora eu vou me dirigir a você. Seja sincero, seja sincera. Imagine, meu irmão, minha irmã, que Jesus lhe chamou para fazer parte deste grupo. Aí você olha bem para cada um, e você só vê gente radical, gente difícil. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, você se conhecendo, você iria numa boa e diria para Jesus: Jesus, estamos juntos, vamos nessa? Ou, quem sabe, você falaria: Jesus, sinceramente não dá para caminhar com essa gente, não dá. Meu irmão, minha irmã, você consegue agora entender por que muita gente tem dificuldade de pertencer a uma igreja?
Muita gente hoje não consegue fazer parte de uma igreja, de um grupo que está seguindo a Deus, que tem lá os seus problemas, que tem lá as suas dificuldades, e olha e diz: eu fico melhor em casa, tenho paz em casa. Trabalhar com essa gente não dá. E muita gente hoje deixa a igreja de Cristo, porque está dizendo: com Simão Zelote não dá para conviver, com Levi publicano não dá para conviver, com esse Natanael preconceituoso não dá para viver. Ó Jesus, é o seguinte, fica para a próxima. No fundo é isso que estão dizendo. Como que nós, evangélicos, vamos pensar em unidade? Justamente nós, um povo marcado por tanta divisão. Existem igrejas que se multiplicam não porque está havendo crescimento, mas porque o membro discordou do pastor e abriu a sua própria igreja, para ele fazer do jeito que ele quer. E o duro é quando ainda diz que recebeu a visão divina. Isso que é duro de ouvir. Amados, Jesus estava se aproximando da sua hora final, e ele poderia ter orado por diversos temas importantes e necessários. Mas se Jesus ele encontrou na unidade a sua última mensagem transmitida aos discípulos, em forma de oração, então eu tenho de dizer que isto é muito importante para quem se considera discípulo de Cristo Jesus. Se Jesus escolheu falar para os seus discípulos, nos seus últimos momentos, de que a unidade é o que ele estava orando e pedindo ao Pai, então eu devo reconhecer que isto é muito, mas muito importante. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui. Jesus, ele não ora por uniformidade, mas ele ora por unidade. Uniformidade, irmãos, pressupõe que todo mundo seja igual, que todo mundo pense a mesma coisa. Unidade é algo muito maior, porque na unidade é valorizada a beleza diferente que cada um tem. E diga glória a Deus. Que xoxo esse glória a Deus, hein? Na unidade, eu vejo beleza no outro que é diferente de mim e que pensa diferente de mim. Na unidade, olha que beleza aqui, tudo diferente uma da outra, mas juntas compõem uma coisa maravilhosa de bela. Isto é unidade e não uniformidade. Uniformidade é tudo rosa, cor-de-rosa aqui. Ficaria estranho, né? Mas tem muita gente que quer isso na igreja, que se tiver alguém que discorde dele, ele vai embora. Se há algo que ele não concorda, ele vai embora. Igreja não é todo mundo igual. Igreja não é aquilo que o pastor quer, ou o que o irmão deseja. Igreja é aquilo que acontece quando aceitamos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Isso é igreja. Aqueles 12 discípulos, cada um era de um jeito, e Jesus, eu acredito que chamou propositadamente, para que eles crescessem, para que eles aprendessem a respeitar o outro, para que eles entendessem que a vida cristã significa eu andar com o outro que pensa diferente de mim. Por isso que igreja não é todo mundo igual. E por que será, irmãos, e eu estou aqui concluindo, que Jesus deu tanta importância à unidade do seu povo? Porque a unidade dos discípulos
proporciona as condições para levar a outros a salvação. E é por isso, irmãos, que Satanás trabalha tanto para dividir a igreja, para lançar setas de intriga, para lançar setas de confusão. E o nosso desafio como igreja neste lugar é que o mundo conheça a Jesus através de nós. E para isso é necessário que nós sejamos um com o outro, um com Cristo. Que nos próximos anos de vida desta igreja, nós sejamos ainda mais unidos. Existe unidade sim nessa igreja, e unidade na diversidade. Tem um que é assim, tem outro que é assado, tem um que fala isso, tem outro que fala aquilo, tem um que pensa assim, tem outro que... Não faz mal. Como dizia John Wesley, né? No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. E em todas as coisas, caridade. Em todas as coisas, amor. Que Deus nos dirija cada vez mais. Eu não sei se na pergunta que eu fiz, se você fosse chamado para seguir Jesus com aqueles discípulos lá, eu não sei se você respondeu queria. Mas eu vou fazer outra e cada um responda por si só. Aqui nós temos gente mais diversificada, mais complicada que os discípulos. E o pastor vai junto. Você aceita caminhar? Ufa, ainda bem. Que bom, que bom. Porque isto não é por nós, não é da nossa força. É obra do Espírito Santo de Deus. Jesus uniu aqueles 12 diferentes. Jesus une aqui 12 vezes 10, 120 diferentes também. Para realizarmos a obra e sermos um no Senhor. A igreja com o pastor e o pastor com o seu rebanho. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.